Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e mais um lançamento aqui no canal, mais um carro exclusivo. Estamos falando para vocês sobre o novo Jaque ES4 2022, o seu modelo 100% elétrico, o SUV de volume que a Jaque quer fazer aqui. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o novo SUV elétrico da Jaque Motors à venda no nosso mercado. E já adiantando, esse modelo já tem os ajustes feitos pela Volkswagen, pela parceria Jaque-Volkswagen. Então bora lá! Lembrando, pessoal, que se você está em busca de um carro 0 km baratinho na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que vocês vão encontrar. Bom, ele aí deriva, da sua versão a combustão, porém com os ajustes que a Volkswagen fez e 100% elétrico. Então vamos lá, pessoal, mostrando aqui, luz de seta toda em LED, o conjunto óptico dessa versão é em LED, então aí em cima faz o DRL que eu já vou mostrar, com o farol baixo de LED na parte inferior. E notem a nomenclatura Jaque com esse friso cromado e a câmera frontal fazendo o conjunto 360. Na parte inferior é só um aplique, já que esse carro não conta com assistente de colisão para o nosso mercado. Então aí mostrando para vocês os detalhes mais uma vez da luz de seta e esse detalhe cromado. A Jaque vem melhorando bastante, o conjunto de cromados vem diminuindo, que vem agradando mais o nosso mercado e ficando bem de frente, notem essa cara bem futurista, já que não precisa de entrada de ar, já que não tem um motor a combustão, ele é 100% elétrico. Vou até já aproveitar e mostrar esse ponto para vocês, que é um dos mais importantes do Jaque. Então, vamos lá. Vamos ligar o carro para vocês verem, o conjunto em funcionamento. Então, vou deixar o carro ligado. Vou deixar aqui, farol baixo ligado com a luz de neblina também. E abrir o capô para vocês notarem aí como que é a motorização de um carro elétrico, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. E aí está a motorização elétrica, É um conjunto 100% elétrico de 150 cavalos de potência, cerca aí de 35 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de apenas uma velocidade, com 0 a 100 em 7,5 segundos, com baterias de 55 kW, que dá uma autonomia de 420 km e, de acordo com a Jaque, ele tem um custo aí para rodar esses 420 km de R$ 33,00, ou seja, custa muito menos do que um carro a combustão para você rodar nesse dia a dia. Então aí os detalhes, mostrando aí para vocês o conjunto 100% elétrico do carro, fechando e mostrando aqui a iluminação. Então notem aí como que fica, a iluminação do Jaque, fazendo o farol baixo na parte inferior, como eu mostrei para vocês, um farol duplo, então alto e baixo está ali na parte inferior do projetor. E aqui, mostrando aí de lateral para vocês como que fica a assinatura do Jaque. Chegando na parte lateral, nós temos rodas de liga leve preto com diamantado, pneu Michelin, que é um pneu muito bom por sinal, medida 225, perfil 45, aro 18. Então aí os detalhes, nomenclatura 100% elétrica e como um estilo crossover, você tem aí os detalhes das caixas de roda. Na parte lateral, aqui o conjunto fazendo as câmeras laterais do conjunto 360, um detalhe prateado com retrovisor pintado na cor do carro, maçanetas cromadas e teto pintado em preto nessa versão. Eu vou desligar o motor justamente para vocês notarem ali, o bocal, do carregador. Então, aqui a gente tem o bocal do carregador. Então por aqui nós temos uma tomada tipo 2 normal e aqui um carregador DC mais rápido, Então aí vocês estão notando os detalhes. Aqui você tem até 32 amperes, seria uma tomada 220 normal, e aqui 160 amperes numa tomada de carregamento rápido, E vocês sabem, a conta varia muito de acordo com a capacidade de carga, tanto do carro quanto com relação a ter uma tomada que seja compatível com um carregador mais rápido. Eu estou deixando uma conta mais ou menos para vocês terem noção, mas cerca de 55 kW, se você tem um carregador de 50 kW, em 1 hora mais ou menos você carrega 100%. Essa é mais ou menos a conta do carro. Então, dando uma distanciada, vocês estão vendo aí as medidas com relação ao Jaque. Então aí a altura do carro, largura também em comprimento. Ele é um carro muito espaçoso, sem sombra de dúvidas, freio a disco nas 4 rodas, então aí com esses detalhes, e sistema keyless, Apertando, nós temos o trancamento com rebatimento automático do retrovisor
e apertando mais uma vez, a gente destranca e o retrovisor volta à sua versão normal. Vou deixar aqui as lanternas acesas, justamente para vocês notarem, né, a assinatura. O REC é prateado com um teto solar panorâmico, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui a assinatura da lanterna traseira. Então diminuiu bastante os cromados, né? Notem que não tem cromados na parte traseira do jack EJS4. Então aí, nomenclaturas, né? SHC, já que é o Sérgio Habib que traz o carro. E assinatura em LED. Notem que, pessoal, imaginem a gente tirar, ó, essa parte aqui, ó, né, da lanterna. Vai lembrar muito as assinaturas que a Porsche usa, por exemplo, né? Então aí, curioso. Sem estacionamento traseiro, câmera de ré, não tem difusor, já que se trata de um carro 100% elétrico, né? Então aí os detalhes para vocês. Mais uma vez, nomenclatura EJS4 100% elétrico. Não há abertura de porta-malas pela chave. A gente tem que fazer isso literalmente aqui na mão e mostrar aí o bom porta-malas do jack, que tem mais de 500 litros de capacidade, o que traz um bom espaço. Então, ó, aqui, né, são os carregadores, ó, de 32 amperes, por exemplo, né, com um gatilho. E aqui, ó, é o carregador normal do carro. Então notem que ele tem uma tomada de 13 amperes, que ele vai carregar aí mais ou menos por volta de 3 kW por hora. Ou seja, em 10 horas você carrega 30, em 20 horas você carrega 60. Então se você tiver uma tomada 220 padrão na sua casa, mais ou menos, você vai precisar ir mais ou menos de quase 20 horas para carregar ele no 220 normal. Lembrando que o certo é vocês terem, né, um carro elétrico, é ter um wall box, né, que aí você carrega por volta de 7 kWh, que você vai encurtar mais ou menos isso aí por volta de 6 a 8 horas, né, para carregar 100% do carro em uma tomada de quase 8 kWh, né? Então, para você ter um carro elétrico, é necessário ter um wall box para um carregamento um pouco mais rápido. Na parte traseira, o acabamento aqui, ó, todo revestido em couro nessa região, porém aqui, né, em plástico, detalhes em bronze nessa versão, com aqui, né, maçaneta prateada, vidro elétrico automático nas 4 portas, e aqui bancos revestidos em couro com a costura bronze, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix, além do top tether, e apoio de braço central com 2 porta-copos. Bom, aqui, ó, nós tivemos, né, alguns ajustes. Então, ó, mostrando aqui saídas de ar com 2 tomadas USB, o assoalho praticamente plano, porque, né, nós temos as baterias na parte inferior. E aqui, né, a Volkswagen mexeu no quê? Conjunto de suspensão e peso da direção, que a gente vai contar para vocês daqui a pouco, né, no nosso vídeo condução aqui um pouquinho. O teto do modelo, então aí com uma boa forração, ó, material macio, né, estofado, teto solar, bancos em couro com airbags laterais e iluminação amarela. Eu acho que para um carro elétrico, iluminação em LED é muito melhor, justamente porque você precisa, né, de economia de energia, seja em qualquer ponto. Ó, mostrando aqui, ó, né, o ajuste. Esse banco está ajustado para minha altura e notem que eu tô bem confortável aqui. Dá para levar 5 ocupantes no carro de forma tranquila. Em 4 realmente viaja bem confortável, sem sombra de dúvidas. Então é um espaço bem considerável por ser um carro popular mais elétrico, né? Não que os seus 250 mil reais seja barato, mas é bem mais acessível. Aqui nós temos o acabamento em couro nessa região também, vidro elétrico automático nas 4 portas, com detalhe da trava das portas, detalhe em bronze também aqui nesses esses dois momentos do carro, essas 2 peças. Banco elétrico, porém o curioso do elétrico, ele é só para altura e profundidade, já que o encosto você tem que fazer de forma manual. Banco revestido em couro, mais uma vez, com costura bronze. Então aí, nomenclatura EJS4, ajuste de altura do faixa do farol e retrovisor elétrico, né? Que vocês já viram ali as funções. Bom, vamos sentar aqui, mostrar para vocês, né, ó, o espaço de condução. Ele, por mais que seja baixo, é alto, então você tem realmente uma proposta mais alta de condução aqui, mas é bem confortável de dirigir, para ser bem sincero, que vocês vão conferir agora um pouco das impressões do jack. Bom, pessoal, então no nosso primeiro contato aqui com o jack EJS4 é que ele tem realmente uma boa desenvoltura por se tratar de um modelo com 150 cavalos, né? Mas tem um bom torque. Os ajustes feitos pela Volkswagen foi ajuste de suspensão e peso da direção,
que realmente melhoraram o carro. Ele está mais confortável no que se diz respeito à suspensão, mas ainda fazendo aqueles barulhinhos que a gente costuma ouvir em modelos da Jaque, né? Aqueles barulhos de suspensão, principalmente traseiro. Isso acabou não mudando ainda, ele permanece, né, com o mesmo tipo de ruído. Mas de qualquer forma, o carro melhorou no peso da direção, direção menos virtual e um pouco mais precisa. Isso realmente houve melhorias, o carro teve avanços nesse ponto, que é uma das coisas que a gente sempre vem falando em modelos da Jaque, né? Ele sempre vem melhorando ao longo do tempo, né? Isso é um fato, continua aqui com o EJS4 ainda. É um carro que continua melhorando a cada atualização e o EJS4 é mais uma prova disso. Bom, os 420 km aparentemente são muito bem cumpridos, já que a gente já rodou bastante com o carro e ele se demonstra econômico. As baterias realmente vêm avançando ao longo dos últimos tempos e isso prova que a gente pode começar a confiar um pouco mais, né, nos modelos 100% elétrico, né? E uma das coisas, né, a gente tem aquele certo preconceito com carros chineses, isso acaba acontecendo e bastante, mas o Jaque EJS4, agora com uma boa parceria com o grupo Volkswagen, faz com que a gente tenha mais confiança com ele, né? Faz com que a gente se sinta mais seguro, né, nos modelos 100% chineses, né, agora. E a gente percebe isso. Uma boa desenvoltura. A única coisa, a minha crítica com relação ao carro é um pouco de isolamento acústico. É um carro que ainda é um pouco ruidoso, principalmente para quem está atrás, percebe bastante os barulhos na caixa de roda. É um ponto que realmente incomoda um pouquinho por se tratar de um carro de 250 mil reais. A gente não pode esquecer isso. Por mais que seja uma montadora chinesa, né, tem todo aquele lado do baixo custo, a gente está falando de um carro com um valor agregado muito mais alto, são 250 mil. Coisa que, por exemplo, num Chevrolet Bolt, a gente já não percebe tanto. Então, é onde a gente tem que ponderar certos pontos, né? A gente tem que levar em consideração alguns pontos realmente. E aqui, no Jaque EJS4, a gente percebe isso. E precisaria um pouco mais de isolamento acústico para realmente ser um carro mais atrativo. A condução não é ruim, é um carro gostoso. Você senta alto, então para quem gosta desse tipo de condução, sentar alto, né, principalmente as mulheres gostam bastante desse tipo de condução, né, um pouquinho mais alto, você se sente seguro dentro do carro. Você tem um bom campo de visão, os vidros são bem grandes também, os retrovisores são grandes, então dá para ver bastante coisa com o carro. E os 150 cavalos, como eu falei para vocês, né, eu tô até esperando o farol abrir agora pra gente dar essa volta, é justamente mostrar esse ponto, que é o ponto de aceleração, né? É um carro que, quer queira, quer não, o torque instantâneo se faz presente nos modelos elétricos, né? Então, que nem agora aqui, a gente está basicamente 40 km por hora, né? Ele não tem modo de condução, mas se eu der pé, ó, automaticamente o carro já salta, né, para uma velocidade bem considerável, né? Então, é um ponto que chama bastante atenção no EJS4, né? Ó, mais uma vez, ó, uma grande aceleração, ó, a gente já percebe que ele passa rapidinho para perto de 100 km por hora. Então, é um ponto muito curioso e legal de veículos 100% elétrico, né? A gente gosta bastante desse torque instantâneo. O único ponto é que não faz barulho, né? A gente não tem aquele barulho de ronco, é igual agora. Eu vou acelerando e conversando com vocês no mesmo tom de voz, já que ele não tem nenhum barulho de ruído. A gente percebe mais barulho dos ventos, que é o que incomoda bastante, né? A parte do isolamento acústico. Só não é pior porque não tem barulho de motor, mas a gente percebe que um cuidado maior com o isolamento acústico faria toda a diferença aqui neste Jaque elétrico. Então são os pontos que eu achei que deveriam melhorar no Jaque. Isolamento acústico e um pouquinho mais de firmeza em suspensão. Quer queira, quer não, é um carro ainda meio molenga, característico de veículos chineses. Então, uma suspensão um pouquinho mais rígida e menos barulhenta de trabalho traria mais confiança para o carro e mais segurança, né? O usuário se sentiria melhor servido, vamos dizer assim, com o carro. Lembrando que em breve nós vamos fazer as nossas medições com o carro e testar frenagem, acelerações e retomadas junto com a Grasa. Então, se vocês querem ver a Grasa aqui no canal para a gente testar
o jack EJS4, já aproveita aí e deixa seu like e comenta aí, quero as medições do jack elétrico. Bom, já que vocês conferiram, vamos agora para a parte interna. Enquanto isso, já aproveitem aí para se inscreverem no canal, já deixarem o like, né, que é muito importante para o crescimento aqui do Falando de Carro. Ó, chave presencial, a gente pode deixar aqui, seria um bom espaço para um carregador sem fio, mas não é o caso. Partida por botão, vamos só diminuir aqui o volume, né, para ele, pronto, agora sim. E vou abrir um pouquinho da esteira do teto só para aumentar a iluminação. Então, ó, vamos lá. Painel de instrumentos todo em TFT. Aqui seria um consumo instantâneo, que é uma das coisas que a gente não tem cultura. Ele mostra em ampere, né, e a rotação da roda, que não faz sentido, e a voltagem do carro. Não faz muito sentido, mas enfim. Apertando aqui, ó, a gente troca de tema, tem esse. Me incomoda um pouco, porque isso daqui fica girando, mesmo dirigindo, acaba incomodando, e esse é um pouco mais clean. Aqui do lado nós temos a autonomia do carro, né? Média aí de 13,2 kW a cada 100 km. Então, mais ou menos uma conta, né? E se a gente andasse quase os 50 kW, daria por volta dos 400 km, que é basicamente a autonomia que eles declaram. Aqui é um potenciômetro, né? Mínimo e máximo, e quando a gente está desacelerando, a gente carrega a energia. Porcentagem da bateria, 77%, odômetro, o trip, e aqui a temperatura da bateria, né? Então, em alguns pontos para vocês, e aqui o speed, né? É basicamente um velocímetro, que o velocímetro digital está ali. Apertando aqui, nós temos aí algumas informações, né? Menu, nada tão interessante, né? São coisas que a gente não tem cultura. Aqui, parte de língua, volume, né? Alarme de velocidade. Aqui a gente zera o trip, enfim, relação a falhas, informação, né? Então, são poucas as funções que a gente tem, ó, com o carro. Só basicamente essas duas, e aqui vira um TPMS. Quando o carro está andando, ele mostra ali as informações. Bom, chave de seta com acendimento automático dos faróis, como eu mostrei para vocês. Ele tem aqui só o temporizador, não há sensor de chuva. Comandos do painel de instrumentos, de mídia, né? E aqui comandos do piloto automático, no caso. O console apenas nessa região é material macio, já que aqui, ó, é todo em plástico duro, né? Aqui o acabamento também é em couro, com aqui os detalhes da manopla, né? O comando giratório. Então, ó, parque, drive, ré e neutro. Lembrando que ele tem um conjunto 360. Então, ó, aqui a gente escolhe o lado que a gente quer, dessa forma, né? Então, aí mostrando os detalhes. Aqui, parte de linhas e tudo mais. E se a gente der a seta, notem que ele faz esse visual, né? Ó, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, aí, curioso, mostrando a câmera frontal, e aqui a gente escolhe, né, o lado da câmera que a gente quer usar. Bom, voltando aqui, saindo, parte de rádio, a central multimídia mesmo dos outros jacks, lembrando que tem Apple CarPlay e Android Auto. E aqui mais alguns detalhes aí de menu, enfim, tudo mais, né, ó, mostrando aí para vocês os detalhes do jack, né? Câmera 360 aí mais uma vez. Então aí, né, parte de vídeo. Então, tudo com relação ao jack EJS4, isso mesmo. Tomada USB, uma 12 volts aqui, detalhe revestido em couro nessa região, material macio aqui também, porta-copos, freio de mão eletrônico com auto hold e um baú aí posicionado, mas notem que essa esteira não é corrediça, poderia ser, até melhorar ainda mais. Comandos físicos do ar-condicionado, então aqui você tem ajuste de temperatura, né? Tudo é mostrado na tela, dessa forma, aqui também, né? Então aí os detalhes com relação, ó, quando a gente desliga o ar-condicionado, notem que o barulho some, né? Perceberam o barulho do compressor? Ó, quando eu liguei, daqui a pouco vai vir o barulho do compressor mais uma vez. Então aí saídas de ar, ó o barulho. Então faz um pouquinho de barulho, né? Quando você está com o ar-condicionado ligado. E comandos rápidos, né? Aqui de telefonia, mídia, aqui a gente apaga a tela, parte de car, né? Link e configurações, né? Então a gente tem aí, né, todos os detalhes com relação ao jack elétrico. Teto solar, então aqui a abertura do teto, que é bem grande por sinal. Então aí, ó, a abertura do teto solar e acabamento em plástico nessa região e aqui, né, material macio. Porta-luvas aqui, detalhes em black piano, enfim, né, algumas coisas aí
se mantiveram comparada às outras versões. Bom, vamos encerrar o vídeo e só terminar de contar para vocês que, né, pessoal, esse jaque EJS4 que vocês estão vendo está à venda por cerca aí de R$250 mil, do jeito que vocês estão vendo aqui. Lembrando, né, que a Jaque espera vender aí cerca de 50 unidades por mês com relação a este 100% elétrico. E aí, vocês acham que tem futuro mesmo? Ou realmente vocês investiriam em outros modelos como Renault Zoe? Também temos o Chevrolet Bolt, que vai passar por uma repaginação e vai girar na casa aí dos seus 200 a 300 mil reais. Quero saber de vocês qual deles vale mais a pena. Bom, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.